Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas leituras do mês de março e também discutir com vocês a diferença entre informação e conhecimento, tá bom? Vamos começar pelas leituras e depois a gente encaixa essa discussão bem interessante sobre essa diferença, né, entre se informar e conhecer de fato, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho lido, né? Eu não posso dizer que eu li muitos livros em março, não é verdade. Eu me ocupei basicamente de um livro, mas eu também consegui ler um pouco de outros dois, tá? Então, vamos começar aqui pelos que eu li um pouco, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu estou lendo essa coleção da Folha de São Paulo. Eu já li uma coleção, né, um livro desses aqui do Sherlock Holmes, né, The Red-Headed League, e li também metade deste outro livro do Fitzgerald, Winter Dreams. Tá? Bem interessante, bem legal, né? Uma leitura bem mais difícil do que a leitura do Conan Doyle, bem mais complicada, mas muito interessante, vale muito a pena, a gente aprende bastante inglês também, aprende novas estruturas, novas palavras, bem legal ter essa versão bilíngue, né, para a gente acompanhar também a tradução e pensar, poder pensar novas possibilidades de tradução também. Eu traduziria de uma forma diferente, né? E você começa a melhorar o seu nível de língua inglesa a partir desses exercícios, né? Tanto de pesquisa de vocabulário, de estruturas, quanto também imaginar como você poderia traduzir de uma forma melhor do que está traduzido aqui, né? Que é uma tradução bem literal, certo? Então é isso aí, muito bom, recomendo muito a leitura desse livro, né? Como eu falei, tem umas notas de rodapés também aqui que vão explicar um pouquinho, né? Então tem aqui o texto principal e aqui as notas de rodapé que vão explicar um pouquinho sobre o vocabulário usado, né, no texto em inglês, tá? Bem interessante. Outro livro que eu li um pouco, esse aqui li muito menos, não li nem, cheguei nem perto da metade. Como eu falei para vocês, né, estou estudando grego, inclusive próximo vídeo, já na próxima semana, falarei um pouquinho sobre o meu estudo do grego, atendendo a pedidos, né, eu lancei uma pesquisa no canal, perguntei sobre o que eu poderia falar nos próximos vídeos e ganhou estudar um idioma do zero. Então eu vou aproveitar que eu comecei a estudar o grego moderno e vou falar um pouquinho sobre como eu estou estudando este idioma tão diferente, tão interessante, tá? Então eu li um pouquinho desse livro. Esse livro ele faz parte da coleção do Interlinear Books. É uma coleção bem legal. Eu já escrevi um artigo sobre essa coleção. Já apresentei, né, o blog do Interlinear Books. Então vou deixar aqui abaixo do vídeo, tá, na descrição, um link para você acessar esse artigo. Bem legal, né? Este livro aqui ele é um dos poucos que vem também com audiolivro, então você pode baixar o áudio, né, no site, né, aliás, pode comprar o áudio, né, teve que comprar o livro. Não custa muito, não é tão caro assim, infelizmente é em dólar, né, o que dificulta um pouquinho a nossa vida, né, que torna mais caro ainda. Só que ele custa $20, tanto o livro quanto o áudio, tá? Então é um precinho aí interessante para quem quer investir no estudo do grego, tá? Então, como eu falei, né, ele vem em PDF e vem com áudio. Então você imprime e pode usufruir. Eu vou deixar aqui uma imagem, infelizmente não dá para vocês verem direitinho no vídeo, né? Mas o que acontece é que você tem aqui uma linha em grego e embaixo, tamanho menor, uma fonte menor, tem a tradução em inglês, né? Então você também precisa saber inglês para poder aproveitar o conteúdo, certo? E o áudio é o áudio do próprio livro, né, em grego. Então é legal você ouvir o áudio e acompanhar a leitura, tá? Então uma sugestão para quem deseja estudar um outro idioma, acessa lá o Interlinear Books e pode aproveitar o blog também, tem bastante conteúdo no blog. Tá? Acessa aqui o artigo, você vai conhecer melhor sobre este projeto tão interessante, tá bom? Ótimo. Bem, foi isso que eu fiz, eu li umas 4 páginas desse livro, não li muito, né? Porque de fato é bem complicado, né? Não está ainda no meu nível, né? Mas eu fui aproveitando o vocabulário do meu nível.
Então, eu vi meses do ano, por exemplo, eu já cato esses meses do ano, já coloco lá no Quizlet, né? Já monto o vocabulário, mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, sobre como eu estou estudando grego, né? Tá, o terceiro livro, esse daqui eu li quase completo, não consegui ainda terminá-lo, né? Ele tem mais de 500 páginas, mas eu estou finalizando, faltam menos de 100 páginas para acabar, então estou praticamente considerando o livro terminado, né? Pouquíssimo tempo depois deste vídeo eu vou acabar este livro, A Arte da Memória, tá bom? O livro ele tem 504 páginas, então é um livro bem extenso, né? Como vocês podem ver aqui, e a autora ela vai falar sobre a memória desde o surgimento da arte da memória, lá com o poeta Simônides, né? Até o século XVII. Então são muitos séculos de história, né? Alguns milênios de história da arte da memória. Quem se interessa pelo tema, vale a pena, né? Vale a pena ler, vale a pena estudar sobre as técnicas de memorização que ela apresenta aqui. Não é um livro assim com técnicas de memorização, aplique agora nos seus estudos, não. Ela é um livro histórico, né? Então ela vai relatar como as técnicas eram utilizadas em determinadas épocas, né? Na época medieval, no Renascimento, lá com os gregos antigos, a questão da retórica, né? Como ela foi importante para a retórica, depois como ela passou a ser importante para a memorização dos pecados, né, e das virtudes, enfim, lá na era medieval, com a Igreja Católica, com os dominicanos. É algo bem interessante, né? O Renascimento vem trazendo um pouquinho da Grécia Antiga, né, misturando aí a Grécia com o Egito, né, a mística, enfim, bem legal. Vale a pena ler quem se interessar pelo tema, tá bom? Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês para começar a nossa discussão agora é um trechinho, está aqui no início, né? O meu marcador é um cartão postal de Toulouse. Enfim, é um diálogo que ela retrata aqui, um diálogo de Platão, né? É chamado Phaedros, em grego antigo, mas a gente conhece como Fedro. E neste diálogo, o Platão dá voz a Sócrates. E Sócrates conta uma história. Então, é um diálogo de Platão em que Sócrates conta uma história, né, sobre a invenção da escrita. Tá? Então é algo bem atual, algo bem interessante, que vai nos levar a essa discussão da diferença de informação e conhecimento. Tá bom? Vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem comigo, mas vou ler o texto agora para vocês, certo? Então, são dois deuses conversando, dois deuses egípcios, né? O Thoth, que foi o inventor da escrita, e o Thamos, que era o rei na época do Egito. E Thoth, ele vai falar sobre a sua invenção, né? Orgulhoso da sua invenção da escrita, vai falar com o rei Thamos. Então ele diz: ó rei, essa invenção fará os egípcios mais sábios e melhorará suas memórias, pois é um elixir da memória e da sabedoria o que descobri. E aí o rei Thamos, ele vai dizer que não, na verdade, isso não é um elixir da memória, né? Ele fala um pouquinho, vou deixar também aqui, de repente, um link para o diálogo completo, né? Mas vou ler o trecho em que ele diz essa fala do Thoth. Então ele diz: você não inventou um elixir da memória, mas da rememoração. E você oferece a seus alunos a aparência da sabedoria e não a verdadeira sabedoria, pois eles lerão muitas coisas sem instrução e por isso parecerá que sabem muito, quando na verdade são ignorantes da maior parte e dificilmente farão progressos, já que não são sábios, apenas aparentam sê-lo. Então, não existe nada mais atual, nada mais atual do que isso. A gente tem acesso a tantas informações hoje e a gente acaba confundindo, né, esse excesso de informações ao qual a gente tem acesso com a verdadeira sabedoria. A gente acaba confundindo a informação com conhecimento.
Essa foi algo muito interessante que eu descobri quando estava ouvindo a um podcast da Nova Acrópole, né? Então, quem gosta de podcast, eu recomendo os podcasts da Nova Acrópole, são bem interessantes, eles sempre chamam filósofos, especialistas no assunto para comentar, né? Alguns são bem ingênuos, outros são bem interessantes de verdade, né? Então você pode aproveitar tanto da ingenuidade quanto também dos podcasts que são de fato interessantes, né? E nesse podcast eles falam justamente sobre isso, né? Como a gente está mergulhado nesse mundo de informações, a gente tem sempre ali facilmente a informação, né, na ponta dos dedos, a gente acessa lá o Google o tempo todo e a gente consegue aquela informação de uma forma tão fácil que parece que a gente conhece aquilo ali, parece que a gente sabe, né? Mas quantas vezes a gente tem que revisar uma data, quantas vezes a gente tem que ler e reler aquela mesma informação, né, achando que a gente já conhecia. Então a gente lê bastante, muitas notícias, a gente assiste a muitos vídeos no YouTube e a gente acaba acreditando que a gente conhece. Mas na verdade, aquilo dali é apenas uma informação, né? No podcast, vou deixar também um link aqui abaixo, eles falam que o conhecimento ele impacta a nossa vida, ele impacta as nossas ações, o nosso dia a dia, né? E a gente precisa de fato transformar essa informação em conhecimento, ou seja, a gente precisa transformar o que a gente leu em ação para a nossa vida, né? E aí a gente pode, mais uma vez, fazendo mais um link, levar isso para nosso estudo, né? Então, o estudo da língua francesa, principalmente, que é o meu métier principal, né? Então, vamos lá. A gente estuda gramática francesa, a gente faz os exercícios de gramática, a gente entendeu tudo, a gente consegue fazer os exercícios, acerta tudo, né? Nossa, eu sei a gramática francesa, que maravilha. E aí a gente fica só nisso, só na gramática. Faz toda a gramática, se acha incrível, acha que aprendeu tudo, sabe tudo, mas tem que um dia escrever um texto. E quando a gente escreve um texto, a gente percebe que na verdade a gente não sabe, né? Que a gente teve a ilusão de conhecimento, que a informação ela estava ali, ainda fresquinha na memória, a gente tinha acabado de estudar aquele tópico gramatical, a gente acabou de estudar o tópico gramatical e foi fazer os exercícios. Então, é claro que a gente vai acertar uma boa quantidade de questões, né? E acertando as questões, a gente acha que aprendeu, mas de fato a gente não sabe ainda utilizar. Então, a gente tem a informação, mas não tem o conhecimento. Ou seja, a gente sabe, mas não consegue utilizar, né? Isso é bem interessante, é bem importante, né, a gente entender isso. A gente não pode viver nessa ilusão de conhecimento. A gente precisa fazer com que as informações nos ajudem a nos expressarmos melhor, tá? E para isso, a gente precisa transformar o que a gente aprendeu em ação, de fato, tá? Então não adianta ler bastante, ter bastante vocabulário, se isso está apenas na passividade, né? Se isso está apenas na nossa compreensão. É preciso transformar a compreensão em expressão. Só assim a gente vai poder falar melhor, só assim a gente vai poder escrever melhor, tá bom? Então, espero que tenham gostado deste vídeo, né? Tentei fazer esse link entre as minhas leituras, né? Falando um pouquinho do podcast da Nova Acrópole, dos livros que li, que são bem interessantes. Se vocês quiserem ler também, é uma grande oportunidade para enriquecer o seu conhecimento. E também, falando de conhecimento, né? E também essa compreensão de que a gente está muito bem informado hoje, mas a gente não sabe muito, né? A gente acha que sabe, né? Pelas leituras que a gente faz diariamente, pelo que a gente estuda diariamente nos livros, né? Mas quando a gente tenta repassar essas informações para alguém, a gente acaba tendo dificuldade, porque a gente não sabe, a gente não conseguiu
aprender aquela informação para modificar a nossa vida, tá bom? E isso a gente levou para a escrita, né, para a nossa escrita da língua francesa. A gente estuda gramática, estuda vocabulário, então a gente sabe os tópicos gramaticais, a gente conhece aquelas palavras, mas não sabe utilizá-las, né? Não sabe utilizar a gramática adequadamente no texto, enfim, tem essa dificuldade de transferir a informação para o conhecimento, tá? Então, minha mensagem é essa: não sejam iludidos, não se deixem iludir pela quantidade de informações que vocês têm, né? Mas tentem praticar e tentem ver o que de fato vocês conhecem, o que vocês de fato sabem utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então é isso, merci et à la prochaine!